Saúde. Risco que pode ser evitado: aumento de casos de AVC, acidente vascular cerebral, entre mais jovens, mostra negligência com a própria saúde. O AVC, também conhecido como derrame, é uma doença que mata mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A estimativa para 2018 é de cerca de 18 milhões de casos no mundo, e a tendência geral é que os números aumentem. Para se ter uma ideia, a cada 6 pessoas, uma terá o problema. Mas há uma boa notícia: 90% dos casos de AVC são evitáveis. Há 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O primeiro ocorre quando há entupimento de um vaso sanguíneo, causando pela obstrução ou redução brusca do fluxo de sangue em uma artéria do cérebro, o que causa a falta de circulação vascular na região, e é responsável por 80% dos casos. Já o segundo está mais ligado a quadros de hipertensão arterial e ocorre quando se rompe um vaso no cérebro. Aproximadamente 50% dos sobreviventes ficam com sequelas graves. Nessas situações, as células do cérebro podem ser lesionadas ou morrer. Dependendo da parte do cérebro que é afetada e do tempo até o recebimento de socorro e tratamento, os efeitos do AVC nos sobreviventes podem ser devastadores, tanto para o corpo, para seu movimento e fala, quanto para o modo pelo qual a pessoa interage com o mundo ao redor. Esclarece Otávio Pontes Neto, médico neurologista e professor da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Fatores de risco. Porém, o que vem mesmo chamando a atenção dos médicos é o aumento de casos de AVC entre pessoas com menos de 50 anos. Pontes Neto elenca uma série de fatores, como, por exemplo, controle cardiológico inadequado, diabetes, obesidade, dieta com excesso de gordura e carboidrato, uso de anticoncepcional, suplementos hormonais, drogas que comprometem os vasos construtores, promovendo isquemia, tabagismo e pressão alta. Os mais jovens acham que podem fumar e que o efeito virá anos mais tarde, assim como pensam que pressão alta é coisa de velho. O AVC acomete pessoas de todas as idades. Nos idosos é comum que ocorra por causa dos problemas coronários, placas de gordura no cérebro e pescoço. Nos jovens, o AVC costuma ser mais grave, pois envolve uma porção maior do cérebro e a chance de morte é maior. O lado bom é que eles se recuperam melhor, afirma o neurologista. Felipe Sade, coordenador da Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Albert Sabin, completa: importante salientar que, ultimamente, devido aos hábitos de alcoolismo, o uso de drogas ilícitas e de medicações que alteram a coagulação, como termogênicos e estimulantes, há uma incidência maior da doença em pessoas de 35 a 45 anos. Pacientes com essas características têm a saúde dos vasos sanguíneos alterada, o que leva ao entupimento ou ruptura destes. Pontes Neto chama a atenção para o número de mulheres jovens que têm AVC e alerta. Muitas têm enxaqueca, tomam anticoncepcional, fumam e ainda tomam esses suplementos alimentares com sobrecarga proteica. É um combo perigoso. Os sinais e como agir. Os principais sinais indicativos da ocorrência de um AVC são fortes dores de cabeça, paralisia nos braços ou nas pernas, desvio da boca, dificuldade de fala, sonolência excessiva, desorientação e falta de visão de um dos lados. Apresentando alguns desses sintomas em casa, trabalho ou qualquer outro lugar fora do hospital, deve-se acionar imediatamente o serviço de remoção com a finalidade de levar o paciente ao pronto atendimento o mais rápido possível. Nessas situações, cada minuto conta para o salvamento e posterior diminuição das sequelas, adverte Sade. O AVC é considerado uma emergência médica, ou seja, pacientes com problema têm de ser atendidos imediatamente.
O diagnóstico precisa ser feito por uma tomografia, portanto, a pessoa precisa ser encaminhada para um hospital onde haja atendimento para esses casos. No Brasil, costumamos falar que o ideal é ligar para o 192, pois as equipes do SAMU sabem reconhecer rapidamente qual é o tipo de AVC e fazer os primeiros socorros, além de levar o paciente para o hospital equipado mais próximo, diz Pontes Neto. Ele cita o aplicativo AVC Brasil, criado pela Rede Brasil AVC, que abrange o país todo e traz várias informações, inclusive a lista de hospitais mais próximos do local onde o paciente estiver. A importância da reabilitação. O primeiro passo após um AVC é descobrir a causa para prevenir um segundo episódio. O tratamento vai depender do que motivou o problema. Assim, é preciso investigar. Já o segundo passo é a reabilitação integral com uma equipe multidisciplinar, e quanto mais graves as sequelas, mais importante é a reabilitação. Criada em 2008, a rede de reabilitação Lucy Montoro, www.redelucymontoro.org.br, oferece esse serviço às pessoas com deficiência ou doenças potencialmente incapacitantes por meio de uma equipe multidisciplinar, composta por médicos fisiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais e outros profissionais especializados em reabilitação. Ela é a primeira instituição brasileira a conquistar a acreditação da CARF. Atualmente, a rede conta com 19 unidades em funcionamento em todo o estado de São Paulo, que realizam mais de 100 mil atendimentos por mês e 2 unidades futuras. Fernando de Quadros é médico fisiatra e faz parte da equipe da rede de reabilitação Lucy Montoro. Ele confirma que o número de pessoas abaixo de 50 anos em recuperação devido a um AVC tem aumentado na entidade. O principal motivo é o sobrepeso. Aumentou a porcentagem de jovens com hipertensão, colesterol alto, diabetes, ou seja, fatores de risco combinados com a exposição ambiental. Ele conta que a recuperação dos mais jovens é facilitada por causa da neuroplasticidade do cérebro, que diminui quando envelhecemos. Logo, quanto mais jovem, mais chance de se recuperar. É uma questão dos neurônios se desdobrarem para recobrar as funções. E notamos que os pacientes mais escolarizados também levam vantagem. O paciente, afirma Quadros, é atendido por um clínico geral e fisiatra, que controlam os fatores de risco de prevenção secundária, ou seja, para evitar que um novo evento ocorra. A nutricionista indicará a melhor dieta. O psicólogo ajudará no aspecto emocional e também a entender a nova realidade social que o paciente irá encontrar. Enfermeiros cuidarão dos medicamentos, dos fatores de risco, dos cuidados com a pele, manejo do paciente, etc. Já o assistente social indicará os direitos sociais e dará dicas de recolocação no mercado profissional, por exemplo. Há também as terapias motoras. Fisioterapia, que fará a transição do paciente da cama para a cadeira de rodas, dela para ficar em pé e em seguida voltar a andar. Já a terapia ocupacional vai estimular a autonomia, seja na hora de se alimentar, da higiene pessoal, de se vestir, de preparar a refeição, etc. A fonoaudiologia recebe as 2 tarefas principais: verificar a qualidade de deglutição do paciente, pois há muitos casos de paralisia facial, e assim fazer a indicação de consistência da alimentação. E a avaliação das opções cognitivas, estimulando a linguagem e os novos modos de comunicação, explica o fisiatra. Outro profissional importante na recuperação é o educador físico. Ele investe na saúde do paciente por meio de atividades físicas com vistas a prevenir doenças. Além disso, há a socialização que o esporte e as atividades físicas proporcionam. O esporte adaptado, como tênis de mesa, bocha, vôlei e atletismo, ajuda na evolução. Aqui, esse tratamento engloba a academia 3 vezes por semana, diz Quadros.
Para conseguir uma vaga, o paciente passa por uma triagem. O primeiro passo é se inscrever no portal redilucimontoro.org/site/atendimento/convênios/SUS. Porém, é necessário que ele tenha um documento de encaminhamento do médico que o assiste. AVC durante o trabalho. Milena Bertoshi teve um AVC com apenas 26 anos. O motivo? Uma doença rara, a artrite de Takayasu, vasculite crônica desencadeada por uma reação autoimune em pessoas com predisposição genética. Ela estava trabalhando, era auditora interna em Campo Grande, MS. As pessoas chamaram uma ambulância e, ao chegar ao pronto-socorro, foi confirmada que se tratava de um AVC isquêmico. Eu comecei a sentir uma fraqueza do lado direito do corpo e não conseguia falar, conta Milena. Hoje, com 30 anos, a jovem que morava em Jundiaí, São Paulo, ficou 10 dias internada. Saí de lá em uma cadeira de rodas. Meus pais e meu então namorado me trouxeram de volta. Até hoje tenho sequelas na mão. Já em casa, o pai lhe disse que faria de tudo para ela se recuperar, pois era muito jovem. Comentando o caso da filha com uma pessoa, ficou sabendo da rede Lucimontoro. Passei por uma triagem que é minuciosa. Depois de aprovada, fiquei 3 meses internada na unidade da Vila Mariana, em São Paulo, lembra Milena. Como todos, Milena foi assistida por uma equipe multidisciplinar. Acho que a parte mais difícil foi a terapia ocupacional. Isso porque eu era destra e precisei reaprender a fazer tudo com a mão esquerda, inclusive escrever. Hoje não corro, mas consigo andar normalmente. Praticar atividades físicas na academia foi fundamental para a minha recuperação. Por causa do problema, ficou 2 anos e meio afastada do emprego, porém voltou há poucos meses em uma nova função, atuando no departamento de recrutamento e seleção. E o namoro se transformou em noivado, e Milena em breve irá se casar. Cigarro e internação. Em março deste ano, o pintor João Batista Luiz Vitorino Júnior aproveitou a pausa do almoço, estava pintando uma academia, para acender um cigarro. De repente se lembra que tudo escureceu e o lado esquerdo do corpo começou a ficar paralisado. Avisou o colega para pedir ajuda, pois estava passando mal. Quando acordou, estava no pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, em São Paulo, levado pelas pessoas da academia. Lá recebi os primeiros socorros, mas depois me transferiram rapidamente para o Hospital das Clínicas. Tive um AVC hemorrágico, conta. Os médicos disseram que, possivelmente, se tivesse sido socorrido pelo SAMU, teria tido menos sequelas, e que a causa foi a hipertensão, mas que o cigarro, claro, ajudou. Estava com 48 anos. Após o AVC, fiquei sem movimentos do lado esquerdo do corpo, conta ele, que é destro. Iniciou então um tratamento de fisioterapia no próprio HC. Comecei a me movimentar com muita dificuldade, com o uso de uma bengala de 4 pontas, mas conseguia andar e já mexia o corpo. Porém, como conheci a rede Lucimontoro, após 3 meses de tratamento solicitou à neurologista um encaminhamento. No momento em que esta reportagem foi feita, Vitorino Júnior estava há apenas 2 semanas se tratando na entidade, mas já sentia diferenças. Senti melhoras, principalmente evolução nos movimentos dos braços. Antes não conseguia abrir a mão, levantar o braço ou cortar um alimento, e agora já faço isso, comemora. Antes, porém, confessa que chegou a pensar em morrer. Tive depressão e pensei em me matar. Sempre fui dependente e morei sozinho. De repente precisava da ajuda de um irmão para fazer-me higiene e para comer. Felizmente, após dar início ao tratamento, percebeu que a vida não podia ser desperdiçada. Foi relaxo meu, pois meu pai teve 5 episódios de AVC e minha mãe 2. Sabia que tinha chance de ter o problema e que sou hipertenso, mas não cuidei da minha saúde. Agora, abandonei o cigarro e falo para as pessoas não colocarem isso na boca de jeito nenhum. A previsão dos profissionais que o assistem na rede é que ele saia sem sequelas.
ou, na pior das hipóteses, usando uma bengala de apenas uma ponta. Pai de 6 filhos, ele diz que tem dado conselhos a todos, especialmente à mais velha, de 22 anos. É como meu pai dizia, a gente só fecha a casa depois que o ladrão já entrou. Agora dou mais valor à vida, descobri que ela é bela.